Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que toda semana vai ao lar dos brasileiros de todos os estados para mostrar um pouco qual é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, científico, cultural, através da figura dos seus detentores. Hoje eu tenho como convidado para este programa um caríssimo amigo que foi ministro-chefe da Advocacia Geral da União durante 6 anos e meio e que é um dos grandes advogados e grandes juristas no Brasil na atualidade, Luiz Inácio Adams. E vamos conversar um pouco sobre o que é esse órgão que muitos telespectadores brasileiros não conhecem. O nosso programa vai para os estados, todos os estados brasileiros, que é a Advocacia Geral da União, e qual é a visão que ele tem do papel da advocacia pública a partir da Constituição Brasileira de 88, em que a advocacia e o Ministério Público foram colocados em idêntico nível, não são poder, mas são funções essenciais à administração da justiça, e a advocacia privada e pública, nos artigos 133 a 135, são dedicados a essa característica maior de uma democracia, que é o direito de defesa. Meu caro Luiz Inácio, uma grande alegria estar aqui conosco. Eu já começo fazendo a pergunta. Agora que você está do nosso lado, da advocacia privada, exercendo a advocacia como nós, mas que esteve comandando a Advocacia Geral da União, o que vai dizer em cargo de ministro, que quem comanda a Advocacia Geral tem status ministerial, é ministro. Como é que você vê a sua vida antes, a sua vida atual? De você que, na época, eu sempre dizia, tinha essa qualidade enorme de saber dialogar com os seus adversários. Querido amigo professor Ives, é um prazer estar aqui. Eu devo dizer que recebi com uma grata satisfação quando me convidaram a essa oportunidade de falar aqui hoje, até porque a Rede Vida é uma rede que a minha família, particularmente minha mãe, assiste com muita assiduidade. Que bom. E eu queria dizer que a advocacia pública foi uma grande experiência de vida para mim. Eu trabalhei como advogado público na carreira, no cargo de Procurador da Fazenda Nacional por 24 anos. Sem esperar a aposentadoria, eu saí da carreira para atuar na advocacia privada e confesso que foi uma das decisões mais difíceis e mais corretas que eu tomei. Difícil porque abrir mão de 24 anos e mudar para uma outra carreira no setor privado sempre é um desafio, muita insegurança, muitas dúvidas, mas ao mesmo tempo correta porque me permitiu me dedicar e avançar na advocacia privada como eu tenho feito agora. E uma coisa que eu percebo, exatamente no tom que você fala, professor, é que a advocacia, ela tem, eu sempre digo, ela tem a lei como um instrumento, mas tem o conflito como objeto. E, de fato, esse é o nosso objeto de trabalho. E a capacidade de dialogar nos diferentes, a capacidade de buscar common grounds, como dizem os americanos, né? Bases comuns, campos comuns de diálogo, é algo que sempre foi uma característica fundamental para os advogados, principalmente os grandes advogados. Eu acredito que a advocacia pública, desse ponto, ela cresceu muito. Primeiro porque na Constituição de 88, onde ela foi criada, lembrar bem que antes de 88 nós tínhamos uma dupla função na consultoria, na prestigiada Consultoria Geral da República, né? E da qual saíram grandes nomes para o Supremo, né? Celso de Mello foi da Consultoria Geral da República. E o Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República, que assumia a dupla função de fiscal da lei e representante do Estado e do governo, né?
Ele trazia um problema, muitas vezes, de conflitos. E muitas vezes de conflito. Eu me lembro que a ministra Ellen Grace, que foi procuradora da República antes de assumir uma posição no judiciário, ela dizia que ela convivia exatamente muitas vezes com esse conflito. Uma hora ela tinha que entrar com uma execução fiscal e defender o fisco num processo fiscal, e do outro lado ela tinha que fazer um parecer de... E anterior à Constituição de 88, eu me deparei muitas vezes, na época não havia as ações diretas em inconstitucionalidades, era o Procurador-Geral da República, era o titular para entrar com a ação. E se você verificar naquele período inconstitucionalidades de leis estaduais, inúmeros processos. Você não tinha requerimento, porque ele era advogado do próprio presidente da República. Era muito difícil conseguirmos que ele encampasse uma representação de inconstitucionalidade. E você sabe que a Constituição veio a criar uma figura singular que não havia no antigo controle concentrado, que é exatamente o curador da lei. Alguém que defendesse a lei num processo que não tem partes, mas que há interesses. E o advogado-geral, eu vivi situações muito parecidas. Eu me lembro que quando, só para dar um exemplo, quando houve a lei da partilha do pré-sal, foi emitido um parecer em relação ao veto. A Presidência da República vetou a lei, o Congresso derrubou os vetos, ou uma parte significativa dos vetos, e no momento que eu fui questionado qual era a posição do advogado-geral, não, agora o advogado-geral defende a decisão do Congresso. A posição do advogado-geral, independente de qualquer manifestação prévia que possa ter tido, neste momento passa a ser a de defender aquilo que o Congresso derrubou. Contrariamente ao interesse da Presidente, que se manifestou, nesse caso, pela inconstitucionalidade, que era o fundamento que ela entendia. Mas a nossa manifestação foi pela defesa integral da decisão do Congresso. Isso é a singularidade interessante que a AGU traz. Ela traz a possibilidade de ter um personagem no processo, no sistema processual, uma função definida. Exatamente. Né? Mas essa função definida, e aí eu falo pela minha experiência, porque foram 24 anos, mas eu tive o prazer desses 24, 12 anos eu tive posições, eu tive uma experiência singular, porque a rigor eu trabalhei no governo Fernando Cardoso, como Gilmar, eu era secretário-geral de contencioso, trabalhei no governo Lula, nas funções de consultor jurídico, planejamento, de secretário executivo, de procurador-geral da Fazenda Nacional e de advogado-geral, e no governo integralmente como advogado-geral. Então, se considerar o tempo de procurador-geral da Fazenda e advogado-geral, são 10 anos. Então, nesses 10 anos, que é um largo tempo, eu tive a oportunidade de perceber e tentar implementar, inclusive, soluções negociadas. Quer dizer, mais do que a advocacia ser um mero agente de defender processos instalados, criar soluções para problemas reais. Me doía muito quando um servidor público, isso era ainda é recorrente, quando o servidor público chega, reconhece que você tem razão, mas recomenda que você vá à justiça. Porque, na verdade, ele está negando a sua própria função. Ele está se escudando numa posição. Claro, exatamente. Então, isso, infelizmente, no sistema tributário é muito comum, e na administração pública em geral também. Então, eu senti muito essa necessidade, e eu acho que é uma carência ainda do Estado, de que o servidor público se veja menos como autoridade e se veja mais como um agente a colaborar para um serviço. Exatamente. Né? Tem uma piada muito engraçada que reflete bem essa situação, que uma vez um investidor foi ao Canadá com um problema, queria investir no Canadá, foi com um problema, sai do Canadá com uma solução. No Brasil, ele vem com um problema e sai com 2 problemas. No Brasil, a gente tem essa mania de tornar as coisas mais complexas do que elas deveriam. Né? Eu tenho a impressão que hoje o grande problema da administração pública, que você teve lá, nós resolvemos regulamentar tudo.
Quando você pega, por exemplo, na área tributária, qualquer estudo do exterior ou no Brasil, você encontra que as obrigações acessórias, a responsabilidade que o Estado passa para o contribuinte fazer a escrituração, etc. Nós somos o país que mais obrigações acessórias criamos, o que faz um custo administrativo monumental. Vai ser que eu tenho defendido no Conselho Superior de Direito, onde você já deu palestras para nós na FEComércio, a tese de que eu faria, no momento, uma reforma tributária infraconstitucional de simplificação da legislação que aí está. Tentar fazer de novo constitucional, com todas essas obrigações, tendo, inclusive, Luísa, essa dificuldade, que, por exemplo, o projeto Bernardo aqui também expôs a sua posição lá no Conselho, de manter o sistema atual com um novo sistema. Você vai ter 2 sistemas por 10 anos. Né? É muito complexo. E isso é que me preocupa. Eu vou fazer o seguinte, Luiz, nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando sobre esse tema. Perfeito.